Transportador. O CIOT para ETC, ele esteve por um fio mesmo, se o Congresso não votasse até essa semana, essa obrigação inteira cairia por terra e muita gente estava apostando nisso. Mas a decisão saiu e ela muda a sua operação a partir de agora, tá? Nesse vídeo, eu vou te explicar do começo até o fim o que é o CIOT, por que agora ele vale também para a sua transportadora, mesmo que a sua frota seja própria. E o que quase derrubou essa regra, mas o Congresso decidiu essa semana e principalmente o que você vai precisar fazer na prática para não tomar nenhuma multa, tá? Fica comigo aqui até o final, porque no último bloco eu vou te entregar um checklist aí do que a sua empresa precisa ajustar desde já, tá? Bom, vamos começar lá do começo, tá? Porque muita gente ainda não emitia CIOT, né? Mas o CIOT, ele já existe há anos, né? E muita gente que às vezes emitia não sabia nem o que ele é, tá? O CIOT, ele significa Código Identificador da Operação de Transporte. Ele é um código numérico que identifica perante a NTT cada operação de transporte rodoviário de cargas. Quem foi que contratou, quem foi que transportou, a origem, destino, tipo da carga e o ponto mais sensível, que é o valor do frete. E ele não é novidade, tá, gente? O CIOT ele existe desde 2011 e ele foi criado pela NTT para dar transparência no pagamento do frete do caminhoneiro autônomo, né, o TAC. A lógica era simples, tá? O autônomo, historicamente, ele recebia frete com carta frete, né? Sem garantia nenhuma. E aí o CIOT, junto com o pagamento eletrônico de frete, veio para garantir que o dinheiro chegasse na conta desse motorista, né? De uma forma rastreável, tá? Ou seja, por 15 anos, a regra do jogo foi essa. Se você contratou um autônomo, você emitiu um CIOT, tá? Rodou com frota própria da transportadora, não precisava. Aqui entra o segundo personagem dessa história, tá? Que é o piso mínimo. Piso mínimo do frete. Depois da greve de 2018, né, a Lei 13.703 criou uma política nacional de piso mínimo, uma tabela de frete da NTT, só que essa lei tinha um problema crônico, tá? A fiscalização. Como fiscalizar o preço pago, se respeitou o piso, se o governo não conseguia enxergar essa operação. E a resposta do governo veio agora, tá? Exatamente é essa, ampliar o CIOT para enxergar absolutamente tudo. Dia 19 de março desse ano, o governo publicou uma medida provisória 1343, que alterou a Lei 13.703 de 2018 e trouxe 3 mudanças estruturais. O CIOT deixou de ser um documento só de autônomo e agora toda a operação de carga precisa ser cadastrada e ter CIOT, tá? Inclusive quando a transportadora roda com frota própria, com veículo vinculado da RNTRC da própria empresa, tá? Então é isso mesmo, ETC transportando, mesmo que seja com caminhão próprio, para clientes seus, ele emite um CIOT da própria operação, tá? A carga fracionada, gente, ela vai seguir dispensado disso daqui, tá? Assim, pessoal, só para o pessoal da carga fracionada, então vai ter essa particularidade em relação ao frete mínimo, tá? Do piso mínimo do frete, que não vai ter esse cruzamento e não vai ter como fazer esse bloqueio na operação, mas continuam obrigados à emissão do CIOT, tá? Então, o CIOT continua obrigatório, né? No caso, na contratação, ainda que seja carga fracionada, porém não teremos essa trava e esse cruzamento com o piso mínimo, tá? Então, só para ficar um pouco mais claro aqui em relação a isso, porque eu acabei falando que a carga fracionada estava dispensada, mas ela está dispensada em relação ao piso mínimo e aos cruzamentos do piso mínimo, tá? Não está dispensada em relação à emissão do CIOT, tá? Para emissão do CIOT, vinculação com manifesto, isso tudo, a carga fracionada continua também obrigatória. A segunda regra é que o CIOT virou uma trava com o piso mínimo. Então, o sistema da NTT passou a validar o valor informado na origem. Se o frete declarado estiver abaixo do piso da tabela, o código simplesmente não é gerado, tá? A fiscalização deixou de ser reativa e a guarda na estrada passou a ser preventiva, tá? E a operação irregular, agora ela é bloqueada antes mesmo de existir, tá?
A terceira regra é um regime sancionado mais duro ainda. A NTT publicou, no dia 24 de março, 2 resoluções para operacionalizar essa medida provisória. Tá? A Resolução 6.078, que reorganizou o cadastro das operações e a emissão do CIOT, tá? E a Resolução 6.077, que cria um sistema de sanções progressivas para quem descumpriu o piso. Então, atenção que essas datas já estão valendo desde maio, tá? Então, a emissão para ETC acontece de 2 formas, tá? Direto pelo API da NTT para operações de conta própria de ETC, com veículos de frota própria vinculados, tá? Ou por meio de uma instituição de pagamento eletrônico de frete homologado, que continua sendo obrigatório quando há essa contratação aí de um terceiro. Bom, e sobre as multas, elas são cumulativas, tá? O CIOT, a vinculação com o MFD, MDFE, tá? O piso mínimo, elas são exigências separadas. Cada falha pode gerar uma autuação própria. As fontes do setor apontam que muitos estão na casa dos R$10 mil por operação em falhas de cadastro e descumprimentos aí do piso mínimo. Pode chegar nas faixas mais graves de reincidência, a casa de centenas de milhares de reais, além do risco de suspensão do registro da NTT para contratantes que são considerados reincidentes, tá? Agora vem a parte que quase ninguém te explicou, tá? Tudo isso esteve por semanas com prazo de validade, tá? Por quê? Porque era uma medida provisória, né? Ela não nasceu como lei, mas ela foi votada no Congresso, tá? E pela Constituição Federal, lá no artigo 62, a medida provisória ela tem uma força de lei desde que esteja em dia, né? E aí, por isso que a NTT pode regulamentar e cobrar imediatamente, tá? Mas, como o nome diz que ela é provisória, ela valia só por 60 dias, prorrogáveis aí por mais 60 dias, tá? Então, se o Congresso não votasse, não convertesse em lei, no prazo ela caducava, tá? E aí ela perdia a eficácia desde a origem, tá? Então, como ela foi publicada no dia 19 de março, prorrogada por 60 dias, né? O prazo final caía em 16 de julho, né? Então, ou seja, ainda essa semana, mas a MP foi votada ontem, tá? E se ela caducasse, o CIOT para ETC perderia esse prazo legal e aí abriria um limbo jurídico aí nessas operações, tá? Ou multas que já foram aplicadas, sistemas que já estavam integrados aí, mas que estavam travando, tá? Então, a gente teve essa mudança e o Congresso pediu para editar um decreto legislativo para disciplinar essas relações aí, dessas operações durante essa vigência da medida provisória, tá? Ou seja, mesmo que houvesse um cenário de queda, quem descumpriu enquanto ela estava valendo estaria automaticamente, não estaria automaticamente perdoado, tá? E tinha muita gente no setor que estava apostando que ia caducar, segurando aí esse investimento do sistema, adiando a integração, esperando ela cair por terra. Pois bem, né? Essa aposta não se confirmou, a Câmara aprovou o projeto de lei de conversão, tá? Então, foi votado, o Senado votou na data de ontem, né, 2 dias antes desse vencimento, aprovando absolutamente o texto, tá? E o que isso significa, tá? Que o CIOT para ETC não caiu, ele se consolidou e o que antes era medida provisória já está com assinatura para virar lei permanente, tá? O Congresso fez alguns ajustes no texto, tá? Então, um dos senadores, eles retiraram uma previsão de que o piso salarial nacional de R$5 mil para motoristas para longas distâncias, né? Por entenderem que o dispositivo era inconstitucional, então esse ponto saiu de fato do texto. E também foi mantida a atualização semestral da tabela dos fretes, tá? Com gatilhos de reajuste automático quando o combustível variar 5% ou mais, tá? Isso interessa diretamente na sua formação de preço. E o ponto 3 é que o texto ainda vai para a sanção presidencial, que pode vetar ainda alguns textos específicos, ou seja, o desenho final ainda vai sair nas próximas semanas, mas o núcleo da regra, que é o CIOT obrigatório com trava de piso na origem,
está consolidado e já está em vigor. Então, não existe mais cenário para esperar isso cair, tá? Então, vamos ver o que realmente interessa, o que a sua transportadora precisa garantir já hoje mesmo, tá? Mapeie suas operações de carga, lotação, tá? Inclusive as que são de frota própria, tá? Se antes você só emitia CIOT quando contratasse um agregado ou um autônomo, esse filtro mudou, tá? A regra agora alcança a sua própria frota própria, carga fracionada, gente, vai seguir fora da regra, tá? Defina o seu canal de emissão, tá? Operação com veículo próprio, vinculado ao seu RNTRC. Você pode emitir direto de uma API da NTT ou via alguma instituição homologada. Contratou TAC ou TAC equiparado ou subcontratou outra transportadora, a emissão e o pagamento passa pela instituição de pagamento eletrônico de frete, tá? Você vai ter que amarrar o CIOT ao manifesto e ao piso mínimo, tá? Então, são 3 exigências que conversam entre si e cada uma pode gerar uma multa separada. O CIOT precisa estar vinculado no manifesto da viagem e o valor precisa respeitar a tabela vigente da NTT. E lembre-se sempre que o frete abaixo do piso mínimo nem sempre vai gerar código, né? Então, o sistema pode travar a emissão. E aí, o problema não é o sistema, e sim o preço, tá? Então, revise também a sua formação de preço de frete com a tabela atualizada semestralmente e o gatilho do combustível, tá? O piso vai se mover com mais frequência. Se a sua planilha de custos e seus contratos com os embarcadores precisam prever uma cláusula de reajuste alinhada a isso, já veja isso urgente. Guarde também provas, comprovantes de emissão de pagamento eletrônico e a vinculação desse documento de cada operação. Em caso de fiscalização preventiva, quem tem rastreabilidade vai dormir tranquilo, tá? Quem não tem vai acumular autuações aí retroativamente. Bom, sente com algum profissional que possa te ajudar. O CIOT, ele declara o valor do frete direto para a NTT. E esse dado, ele passa a conversar com o seu faturamento, tá? Com o seu CTE, com a sua escrituração. Então, divergência entre o que você declara no CIOT e o que você declara ao fisco também é um convite para cruzamento de dados, tá? A conformidade agora é integrada, é operacional, é regulatória, é contábil, conversa com o seu contador. Então, o CIOT para ETC não caiu, ele foi aprovado, ele vai virar lei, já está valendo, tá? Quem esperou cair por terra, agora já está atrasado. Quem se organizar para as próximas semanas vai transformar essa obrigação aí em vantagem, tá? Bom, a operação rastreável, preço defendido pelo piso, passa a ser um passivo de multa que a sua empresa precisa prever. E é isso. Conte com o Transcares, que é a casa do transportador.